Você acorda de manhã e, antes mesmo de sair da cama, já sente que o dia vai ser pesado. Seu corpo parece que não descansou. Sua mente demora para ligar. E aquela energia que você tinha há alguns anos? Parece que foi embora sem avisar. Se você se identificou com essa descrição, eu preciso te contar que existe algo estranho acontecendo com milhões de homens, e a maioria deles não faz ideia do que é. O que a maioria dos homens não sabe é que enquanto você dorme, ou melhor, enquanto você deveria estar dormindo, seu corpo executa uma operação de resgate hormonal. E quando essa operação é interrompida, noite após noite, existe um preço biológico que você paga sem perceber. Um estudo publicado em 2026 mediu exatamente qual é esse preço. E o número que encontraram surpreendeu até os pesquisadores. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar o que acontece com sua testosterona quando você dorme menos de 6 horas. Vou revelar os 3 erros noturnos que a maioria dos homens comete sem perceber que está sabotando sua própria produção hormonal. E vou te entregar 3 ajustes práticos que você pode começar a aplicar hoje à noite, sem suplementos, sem tratamentos caros, para dar ao seu corpo a chance de se recuperar. Considere este vídeo uma investigação, e você está prestes a descobrir evidências que podem mudar a forma como você entende seu próprio corpo. Meu nome é Doutora Bianca Rangel e eu quero conversar com você hoje não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com queixas de cansaço, falta de disposição e diminuição da libido. E o que eu percebi, repetidamente, é que antes de qualquer exame de sangue, antes de qualquer suspeita de problema hormonal, a primeira pergunta que eu precisava fazer era: como você está dormindo? A resposta, na maioria esmagadora dos casos, revelava o verdadeiro ponto de partida do problema. Eu percebi que existe um mistério silencioso afetando a saúde masculina. E esse mistério tem uma pista central que quase ninguém investiga: o sono. Por isso, hoje eu vou conduzir essa investigação junto com você. Vamos analisar as evidências, vamos identificar os suspeitos, e vamos chegar a uma conclusão que pode transformar suas noites e seus dias. O cenário que vejo se repetir é sempre parecido. O homem chega dizendo que perdeu a disposição, que o corpo não responde mais como antes, que a energia acabou. E a primeira suspeita é sempre a mesma: Doutora H deve ser a idade. Mas quando começamos a investigar, descobrimos que a idade é apenas um fator, e muitas vezes nem é o principal. O principal suspeito estava escondido em algo que parecia completamente normal: a rotina de sono. Pense comigo. Você trabalhou a vida inteira. Acordou cedo, fez sacrifícios. E agora, quando deveria estar colhendo os frutos de tanto esforço, sente que o corpo está cobrando uma conta que você nem sabia que devia. Isso não é justo. Mas a boa notícia é que muitas vezes essa conta pode ser renegociada. E a renegociação começa quando você entende o que realmente está acontecendo dentro de você durante a noite. Antes de revelar os erros e as soluções, eu preciso te mostrar a primeira evidência desta investigação. Preciso te explicar como seu corpo produz testosterona e por que o sono é tão central nesse processo. Sem entender isso, os erros que vou revelar depois não vão fazer sentido completo. Imagine que seu corpo tem uma fábrica de testosterona que funciona no turno da noite. Essa fábrica não opera 24 horas. Ela tem um horário específico de funcionamento, e esse horário coincide com as fases mais profundas do seu sono. Se você fecha a fábrica mais cedo, a produção do dia simplesmente não acontece. É como se os trabalhadores chegassem para o turno, mas encontrassem o portão trancado. Quando você dorme adequadamente, seu corpo passa por ciclos de sono que incluem fases profundas chamadas de sono de ondas lentas. É precisamente durante essas fases que a hipófise, uma glândula do tamanho de uma ervilha no seu cérebro, envia o sinal para os testículos produzirem testosterona. Esse sinal é como um comando de produção. Sem ele, a fábrica fica parada.
O pico de produção acontece nas primeiras horas da madrugada, geralmente entre 3 e 7 horas da manhã. Se você está dormindo profundamente nesse período, a fábrica funciona a todo vapor. Se você não está, seja porque foi dormir tarde, porque acordou várias vezes, ou porque seu sono nunca chegou nas fases profundas, a produção é cortada pela raiz. Você acordou. Você levantou da cama. Mas a fábrica não conseguiu completar o trabalho. Agora, aqui entra o fator idade, que é uma evidência importante nesta investigação. Após os 50 anos, a quantidade de sono profundo que conseguimos naturalmente já diminui. É um processo biológico normal. O corpo passa menos tempo nas fases restauradoras e mais tempo em sono leve. Isso significa que a janela de produção hormonal já está naturalmente mais estreita do que era aos 30 ou 40 anos. Quando um homem nessa faixa etária ainda reduz suas horas totais de sono, ele está comprimindo uma janela que já era pequena. É como ter uma fábrica que já funciona com capacidade reduzida e ainda cortar o turno pela metade. O resultado é uma queda hormonal acelerada, que não deveria acontecer naquele ritmo. O corpo está envelhecendo hormonalmente mais rápido do que deveria. E aqui chegamos à evidência central desta investigação. O estudo de 2026 que mencionei no início acompanhou homens saudáveis entre 50 e 65 anos. Os pesquisadores dividiram esses homens em grupos com base nas horas de sono e descobriram algo impressionante. Aqueles que dormiam consistentemente menos de 6 horas por noite apresentavam níveis de testosterona equivalentes a homens 10 a 15 anos mais velhos. Leia isso novamente. Não foi a idade que causou a queda. Foi a privação de sono repetida. O corpo deles estava envelhecendo hormonalmente em ritmo acelerado, simplesmente porque a fábrica noturna nunca conseguia completar sua produção. Essa é a evidência que muda tudo, porque ela mostra que parte do que atribuímos à idade pode, na verdade, ser atribuído aos hábitos. E hábitos podem ser modificados. A idade avança de qualquer forma. Mas a velocidade com que seu corpo perde testosterona? Essa velocidade está parcialmente nas suas mãos. Se você acredita que informações como esta deveriam chegar a mais homens, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio garante que este conteúdo alcance quem pode estar sofrendo em silêncio com essas mesmas dúvidas, achando que é coisa da idade, quando, na verdade, pode ser algo muito mais simples de resolver. Agora que você entendeu como a produção de testosterona depende do sono profundo, eu preciso te mostrar os 3 erros noturnos que mais de 70% dos homens cometem. São 3 suspeitos que identifiquei ao longo de anos de prática clínica. 3 comportamentos que parecem inofensivos, mas que sabotam sua produção hormonal noite após noite. E o primeiro pode te surpreender, porque ele parece completamente inofensivo. Eu chamo o primeiro erro de o guardião azul. É um nome que escolhi, porque descreve exatamente o que acontece. Existe um guardião que fica na porta da sua fábrica de testosterona todas as noites, e esse guardião impede que a produção aconteça. O pior, você mesmo colocou ele lá. O comportamento é simples: usar o celular, tablet ou assistir televisão na cama nas últimas horas antes de dormir. Parece um momento de relaxamento merecido depois de um dia cheio. Uma forma de desligar a mente antes de dormir. Você está deitado, quieto, aparentemente descansando. Não está trabalhando. Não está se estressando. Parece o oposto de algo prejudicial. Mas aqui está o que as evidências mostram. A luz azul emitida por essas telas suprime a produção de melatonina. A melatonina é o hormônio que prepara seu corpo para o sono profundo. Sem melatonina adequada, você até adormece, mas seu corpo não consegue mergulhar nas fases profundas onde a testosterona é produzida. Você dorme 7 horas, mas hormonalmente é como se tivesse dormido 4. O guardião azul fica de sentinela na porta da sua fábrica, impedindo que ela funcione direito. E você nem percebe, porque acha que está descansando. Mas o segundo erro é ainda mais traiçoeiro,
porque ele se disfarça de escolha consciente de saúde. É o tipo de erro que homens cometem com orgulho, achando que estão fazendo a coisa certa. Eu chamo o segundo erro de o jejum invertido. O comportamento é não comer nada nas 4 ou 5 horas antes de dormir. Muitos homens fazem isso acreditando que ajuda na digestão, no controle de peso, ou simplesmente porque ouviram que não é saudável comer tarde. Existe até um consenso popular sobre isso. Quantos homens você conhece que dizem com orgulho que fecham a cozinha às 19 horas? Mas aqui está o problema. Quando você vai para a cama com muitas horas de jejum, seus níveis de glicose caem durante a noite. O corpo interpreta isso como um sinal de escassez. E o que ele faz quando detecta a escassez? Aciona o modo de estresse. Seu corpo libera cortisol para mobilizar energia. O cortisol é o hormônio do estresse. E aqui está a evidência crucial. Cortisol e testosterona são antagonistas. Quando um sobe, o outro desce. É uma gangorra hormonal. Você criou, sem querer, um ambiente hormonal hostil à produção de testosterona nas horas mais críticas da noite, achando que estava sendo saudável. E o terceiro erro? Esse é o que eu chamo de assassino silencioso da testosterona, porque ele acontece enquanto você dorme e você nunca vai perceber sozinho. Eu chamo o terceiro erro de o ladrão de ar. O comportamento é roncar ou ter pausas respiratórias durante o sono. Algo que o próprio homem geralmente desconhece, a menos que alguém durma ao lado dele e comente. Ronco é tratado como piada, como característica masculina, como algo normal que acontece com a idade. Muitos homens roncam há décadas e nunca consideraram isso um problema de saúde. Mas cada pausa respiratória, mesmo as pequenas, tira você do sono profundo e o puxa para um estágio mais superficial. Você pode ter microdespertares que nem lembra na manhã seguinte, mas seu corpo registra cada um deles. Quando isso acontece repetidamente ao longo da noite, você passa as horas de sono inteiras sem nunca atingir as fases onde a testosterona é produzida. É como ter a fábrica pronta, ter os trabalhadores, ter a matéria-prima. Mas alguém fica cortando a energia elétrica a cada 20 minutos. A produção nunca se completa. Para ilustrar como esses 3 erros funcionam na vida real, eu quero te contar sobre o Geraldo. Geraldo tem 61 anos e trabalha como contador. Ele chegou ao meu consultório reclamando que perdeu o gás. Sentia-se como se tivesse 75. Acordava cansado. Não tinha mais interesse em atividade física. E a vida íntima com a esposa havia praticamente desaparecido. Doutora, eu acho que é a idade, ele me disse. Meu pai foi assim também. Quando perguntei sobre o sono, Geraldo disse que dormia bem. Ia para a cama às 23 horas e acordava às 5h30 para o trabalho. 6h30. Parecia razoável. Mas quando investigamos mais a fundo, descobrimos o padrão verdadeiro. Das 23 horas até 00h30, ele ficava no celular lendo notícias e checando mensagens. Só apagava por volta da 1h da manhã e acordava às 5h30 com alarme, muitas vezes no meio de um ciclo de sono. Geraldo estava cometendo 2 erros clássicos. O guardião azul estava em ação todas as noites, suprimindo sua melatonina. E suas 4h30 de sono real nunca incluíam tempo suficiente nas fases profundas. A esposa também mencionou que ele roncava bastante, algo que ele sempre ignorou como coisa de homem. O corpo de Geraldo estava em estado de privação hormonal crônica. Não por causa da idade, por causa de hábitos que ele achava normais. Antes de continuar com as soluções, eu preciso fazer uma pausa importante. Tudo o que eu compartilho neste vídeo tem caráter educativo. Cada corpo é único, cada história é diferente. Se você reconheceu alguns desses padrões em si mesmo, a atitude mais responsável é conversar com um profissional de saúde que possa avaliar sua situação individual. Eu estou aqui para informar e orientar, não para substituir uma consulta médica. Agora, vamos à parte que eu sei que você está esperando. Se esses são os erros, quais são as soluções? O que você pode fazer, na prática,
para dar ao seu corpo as condições de produzir a testosterona que ele precisa. A primeira solução é o antídoto direto para o guardião azul. Eu chamo de o pôr do sol digital. A ação é simples. Estabelecer um horário fixo, 90 minutos antes de deitar, em que todas as telas são desligadas. Substituir esse tempo pelo que chamo de ritual analógico. Pode ser leitura de livro físico, pode ser conversa, pode ser simplesmente ficar em ambiente com luz baixa e amarelada. Por que funciona? Esses 90 minutos permitem que a melatonina comece a ser liberada naturalmente. Seu corpo recebe o sinal biológico de que a noite chegou, e o sistema se prepara para entrar nas fases profundas de sono onde a testosterona é produzida. Você está essencialmente mandando o guardião azul embora e abrindo as portas da fábrica. Como implementar amanhã? Hoje à noite, defina um alarme no celular para 90 minutos antes do horário que pretende dormir. Quando tocar, coloque o celular para carregar em outro cômodo. Não no quarto. Deixe um livro ou revista na cabeceira. Só isso. Na primeira semana, muitos homens relatam que adormecem mais rapidamente e acordam com menos sensação de peso. Em 2 a 3 semanas, a qualidade do sono profundo tende a melhorar visivelmente, o que se reflete em mais disposição nas primeiras horas da manhã. A próxima solução é igualmente poderosa, e você pode implementar junto com a primeira, começando amanhã mesmo. A segunda solução combate diretamente o jejum invertido. Eu chamo de o lanche estratégico. A ação é fazer uma pequena refeição leve cerca de 2 horas antes de dormir. Essa refeição deve conter uma combinação de proteína magra e carboidrato complexo. Exemplos práticos: iogurte natural com aveia, ovo mexido com uma fatia de pão integral, um punhado de castanhas com uma fruta. Não precisa ser grande. Não precisa ser elaborado. Por que funciona? Essa combinação estabiliza os níveis de glicose durante a noite. Evita a queda que aciona a liberação de cortisol. Você mantém um ambiente hormonal favorável à produção de testosterona sem sobrecarregar a digestão. A gangorra hormonal fica equilibrada. Como implementar amanhã? Separe um dos lanches sugeridos antes do jantar. 2 horas antes de deitar, faça essa pequena refeição. Lembre-se, o objetivo é estabilizar, não saciar. Homens que fazem esse ajuste frequentemente relatam menos despertares noturnos, uma sensação de dormir mais sólido. Com o tempo, isso contribui para preservar as fases de sono profundo onde a testosterona é produzida. A terceira solução é diferente das outras duas. Ela não é um ajuste de comportamento. É uma investigação sobre você mesmo. Eu chamo de o teste do travesseiro. A ação é gravar o próprio sono usando um aplicativo de celular que detecta ronco e pausas respiratórias. Existem vários gratuitos disponíveis. Você faz isso por 3 noites consecutivas e analisa os resultados. Se houver ronco frequente ou pausas detectadas, o próximo passo é conversar com um médico sobre investigação de apneia. Por que funciona? Você não pode corrigir o que não sabe que existe. A maioria dos homens que têm apneia leve ou moderada nunca foi diagnosticada. Um simples teste caseiro pode revelar um problema que está sabotando sua produção hormonal há anos. E esse problema tem solução. Como implementar amanhã? Hoje, baixe um aplicativo de monitoramento de sono no seu celular. Coloque-o na cabeceira antes de dormir, com o microfone voltado para você. Faça isso por 3 noites. Depois, analise os resultados. Quantos episódios de ronco? Houve pausas. Qual foi a qualidade geral detectada? Se o teste revelar ronco significativo ou pausas, você terá informação valiosa para levar a um médico. Se não revelar nada preocupante, você ganha tranquilidade e pode focar nas outras soluções. De qualquer forma, você sai do escuro. E numa investigação, sair do escuro é sempre o primeiro passo. Agora eu quero te contar sobre o Maurício,
Porque a história dele mostra como essas soluções funcionam quando aplicadas juntas. Maurício tem 58 anos. É engenheiro civil aposentado. Ele tinha um perfil parecido com Geraldo quando veio me procurar. Cansaço constante, humor irritável, perda de massa muscular mesmo fazendo caminhadas regulares. Mas Maurício tinha algo que fez toda a diferença. Estava disposto a experimentar. Implementamos os 3 ajustes. O pôr do sol digital. Celular fora do quarto às 21h30 para dormir às 23 horas. O lanche estratégico, iogurte com aveia às 21 horas. E o teste do travesseiro. O teste revelou ronco moderado e algumas pausas respiratórias. Maurício procurou um especialista e começou a usar um aparelho intraoral simples para reposicionar a mandíbula durante o sono. Nada invasivo, nada complicado. Em 4 semanas, a diferença era visível. Maurício acordava antes do alarme, com disposição. Retomou os treinos de musculação que havia abandonado há meses e me disse, com um sorriso envergonhado: Doutora. Minha esposa perguntou o que aconteceu comigo. Não houve milagre. Não houve suplemento caro. Não houve tratamento revolucionário. Maurício simplesmente deu ao corpo dele as condições para fazer o que já sabia fazer: produzir os hormônios que ele precisava. A fábrica noturna voltou a funcionar, porque ele finalmente abriu as portas e ligou a energia. Chegamos ao final desta investigação. E como em toda boa investigação, é hora de reunir as evidências e chegar a uma conclusão. Primeiro, entendemos que a produção de testosterona depende do sono profundo. Seu corpo tem uma fábrica noturna que só funciona se você der a ela tempo e condições adequadas. Quando você dorme menos de 6 horas, ou quando seu sono nunca atinge as fases profundas, essa fábrica não consegue completar a produção. E o preço é uma queda hormonal que não deveria acontecer, pelo menos não nessa velocidade. Segundo, identificamos os 3 suspeitos que sabotam essa produção. O guardião azul, que suprime sua melatonina através das telas antes de dormir. O jejum invertido, que dispara seu cortisol através de horas excessivas sem alimentação. E o ladrão de ar, que fragmenta seus ciclos de sono através de roncos e pausas respiratórias que você nem percebe. Terceiro, descobrimos as soluções que desarmam esses suspeitos. O pôr do sol digital, que manda o guardião embora e deixa a melatonina fluir. O lanche estratégico, que estabiliza sua glicose e mantém o cortisol sob controle. E o teste do travesseiro, que revela se existe um ladrão de ar operando nas suas noites. O mistério foi desvendado. As evidências estão na mesa. Agora a decisão é sua. A escolha está nas suas mãos. Você pode continuar dormindo da mesma forma, acordando cansado e aceitando que é assim mesmo. Pode olhar para o espelho e dizer que é coisa da idade, como seu pai dizia, como seu avô dizia. Ou pode começar hoje à noite com um ajuste simples. Coloque o celular para carregar em outro cômodo. Dê ao seu corpo 90 minutos de escuridão antes de dormir. Amanhã, acrescente o lanche estratégico. No fim de semana, faça o teste do travesseiro. Pequenos ajustes, repetidos com consistência, constroem resultados que você vai sentir no seu corpo, na sua energia, na sua vitalidade, na forma como você acorda, na forma como você atravessa o dia, na forma como você se sente vivo. Se este vídeo te trouxe uma nova perspectiva sobre a relação entre sono e testosterona, deixe sua curtida para eu saber que foi útil. E me conta nos comentários. Qual dos 3 erros você reconheceu nos seus próprios hábitos? O guardião azul? O jejum invertido? O ladrão de ar? E qual dos 3 ajustes você pretende começar a aplicar primeiro? Eu leio todos os comentários e adoro saber como essas informações estão chegando até vocês. Você passou décadas acordando cedo, trabalhando duro, cuidando de quem você ama, construindo uma vida. Agora é hora de cuidar do seu sono, porque ele cuida de você. Lembre-se,
Este vídeo é educativo e não substitui a avaliação de um profissional de saúde. Se você tem sintomas persistentes de cansaço, alterações hormonais ou suspeita de distúrbios do sono, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual. Cuide-se. Você merece.